Fala galera, dando continuidade aqui à nossa série. Hoje vamos estar fazendo a construção do nosso domínio, né? Na aula anterior a gente focou muito mais na parte conceitual, sobre o que é uma arquitetura limpa, quais são os princípios que ela tem que seguir ali para ser considerada uma arquitetura limpa, né? A gente pontuou bastante isso, ficamos ali na teoria. E hoje a gente vai estar iniciando aqui o desenvolvimento da nossa aplicação, lembrando que a nossa ênfase não está na construção de tela. A gente vai estar fazendo uma tela robusta nem nada. Hoje, por exemplo, a gente não vai estar mexendo com tela. Hoje a gente vai estar mexendo na camada mais interna da nossa aplicação, que é o domínio, ali onde fica a parte da nossa regra de negócio, né? Ali não tem nada relacionado a Flutter, dependências externas ali de banco de dados, API, nem nada, como eu expliquei na aula anterior. A gente vai estar iniciando aqui a construção dela, né? Nós temos aqui os requisitos que o nosso cliente passou para a gente. Estamos atuando aqui na FitWid fazer a listagem de time da NBA e como nós observamos, ó, temos a FitWid aqui. Como o usuário gostaria de, ao entrar no aplicativo, visualizar todos os times da NBA. Uma coisa que a nossa funcionalidade tem que ter. E o item B, ao clicar em cada time, quer observar os detalhes do time específico. Então isso aqui é como o nosso Scrum Master, nosso PO traz para a gente a demanda, né? E aqui tem os BDDs, o cenário que nós temos que estar seguindo. Cenário a listagem dos times da NBA. Quando o cliente abrir o aplicativo, a tela for carregada, o sistema deverá listar todos os times da NBA. E o cenário B, detalhes do time. Dado que o cliente clicou em um time específico da nossa listagem, quando abrir a nova tela, então o sistema exibirá os detalhes: nome, apelido, cidade, logo, sobre o time, etc. E aqui nós já temos um detalhe bem importante para nossa aplicação. Hoje nós vamos estar atuando na construção do nosso domínio, né? Como eu comentei ali, o domínio é onde fica centrada a parte da regra de negócio, a representação do objeto. E essa informação aqui é muito importante para a gente. Aqui nós temos os dados que aparentam ser necessários na nossa entidade, na nossa representação do time. Então vamos estar iniciando o desenvolvimento aqui, ó. Aqui no main.dart é o projetinho padrão do Flutter. Eu só dei uma limpada aqui na My Homepage e deixei ela praticamente sem nada. A gente não vai estar mexendo com tela agora, tá bom? Só para estar mostrando aqui mesmo como está a estrutura do projeto. E vamos aqui dentro da nossa pasta lib criar uma pasta chamada modules. Eu gosto de dividir a nossa aplicação como módulos, cada módulo como se fosse um micro aplicativo ali. Acho que fica muito mais interessante se trabalhar assim, independente se você está trabalhando com Clean Architecture ou não. Se eu for fazer um MVC padrão, eu sigo essa questão no módulo de autenticação, um módulo de compra, um módulo de venda, por aí em diante. E nesse nosso contexto aqui, a gente vai estar criando um módulo de times. Vou estar criando aqui o nosso módulo de times. E lembrando, vamos estar trabalhando na construção do nosso domínio hoje. Nessa aula aqui a gente vai estar fazendo a construção e na próxima a gente vai estar fazendo os testes unitários dele. Vou estar fazendo essa divisão porque eu percebi que senão ficaria uma aula muito densa mesmo, com quase 1 hora de duração, que eu acho que acaba diminuindo a absorção do conteúdo, né? Porque vai passar ali 20 minutos, eu acho que ninguém já está aguentando mais acompanhar a aula. Então a gente vai estar fazendo essa divisão. Aqui dentro da nossa pasta Teams, a gente vai estar criando aqui o nosso domínio da aplicação. E dentro do domain, a gente tem três camadas: as entidades, os use cases e o repositório. Vamos sempre começar pela nossa entidade aqui. A nomenclatura está no plural porque a gente pode ter mais de uma entidade aqui em específico, tá bom? Então a gente deixa a nomenclatura da pasta sempre no plural. E com base nessas informações aqui, vou até botar lado a lado, vamos estar iniciando a construção da nossa entidade. É que eu vou estar botando team.dart, beleza, e vou estar fazendo a construção dessa nossa entidade aqui. Class Team, Final, vai ter sempre tem um ID, né? Por mais que não esteja ali na informação. É, toda feature nossa, praticamente, quase todo objeto tem um ID único ali para identificação dele. A string name, a gente não precisa seguir a nomenclatura que o cliente passa para a gente. É até um dos princípios que eu comentei lá com vocês na aula anterior, né? Que a gente não segue a nomenclatura que o backend põe, nem que, por exemplo, o cliente repassa para a gente. A gente segue o que acha, o padrão que a gente acha melhor, mais conivente para a gente, de acordo com a nossa regra de negócio. Por exemplo,
Aqui está tudo em português, mas é comum que nas aplicações, quando a gente vai fazer a codificação, nós deixamos tudo em inglês porque é o padrão seguido ali, né? Na maioria dos projetos. Então a gente vai estar fazendo essa adaptação aqui. Também não é a forma que o back-end vai prover para a gente. Porém, nessa aula a gente ainda não vai estar trabalhando com back-end, nem com em relação a, ao Flutter em si ainda. A gente vai estar atuando no Dart, no coração da nossa aplicação. Lembrando, novamente, o foco nosso aqui ainda não é a construção de tela, e sim a construção de uma arquitetura limpa, uma arquitetura robusta ali, com as camadas, cada uma possuindo a sua responsabilidade e seguindo os princípios ali para que seja considerado uma arquitetura limpa. Então, vou estar escrevendo aqui um string code, final string city e final string image URL, podemos deixar assim. Aqui nesse momento, ó, o que muitas pessoas fazem na aplicação quando está ali no MVC básico? Ela gera aqui, ela geraria esse data class aqui com toMap, fromMap, toJSON. Porém, na nossa entidade, ela é somente a representação do nosso objeto. Ela pode ter regra de negócio aqui dentro? Pode. Porém, ela pode ter uma regra de negócio que só dependa dela, por exemplo. Aqui eu poderia ter uma função, só para exemplificar isso, void create slug, por exemplo assim, que eu pegaria, retornaria o name, ponto replace, vou botar aqui para dar o replace em espaço, e vou colocar o traço ao invés, e ponto to lowercase, eu quero criar o slug aqui da nossa aplicação, né? Tipo, então se o nome fosse, por exemplo assim, Golden State Warriors, o nome do time, ela retornaria pra gente assim, Golden State Warriors. Isso aqui a gente poderia ter na nossa aplicação? Poderíamos. Por quê? Porque é algo que só depende da nossa própria entidade. Isso aqui não depende de nada externo. Então, regras de negócio desse tipo a gente pode ter aqui. Agora, from map to map são coisas que dependem de uma API, de um banco de dados, e isso não pode ficar nessa nossa camada de entidade. Isso aqui fica lá na nossa camada lá do data, que tem um DTO ou um mapper, né? Então, vou estar removendo aqui toda essa parte, foi só para exemplificar para vocês. Poderia ter deixado o toString aqui, é plausível, porém agora a gente só vai estar deixando o construtor com nossos atributos aqui. Beleza? Então criamos a nossa entidade e vamos fazer um commit aqui dela. Create team entity. Gosto de estar fazendo um commit pequeno, né? De vez em quando a gente esquece, beleza? Porém, é sempre bom que a gente siga esse padrão de commits pequenos. Então, criamos a nossa entidade aqui referente à representação do nosso objeto, que vamos ter aqui, com nome, apelido, código, cidade, logo. Se a gente vê que futuramente está faltando algum dado, a gente pode vir aqui fazer alteração, não tem nenhum problema disso, tá bom? E agora nós vamos estar construindo o nosso use case. Cada use case nosso representa uma regra de negócio. Então, nesse nosso caso aqui, a gente quer fazer a listagem de times de basquete, listagem de times da NBA. Então, vamos estar criando aqui um use case chamado fatteams.dart, que vai ficar responsável pela construção, por essa nossa regra de negócio. Porém, antes da gente prosseguir aqui na criação, tem uma coisa que eu gosto bastante de estar fazendo, que é criar aqui dentro da lib uma pasta core, né? E dentro dela tem uma pasta chamada use case, que lá eu crio um use case global para nossa aplicação, ele sendo uma classe abstrata, né? E todos os use cases que a gente for criando, a gente vai fazendo a implementação dele. Então a gente vai estar criando aqui dentro da nossa pasta de use case um arquivo chamado usecase.dart e vamos estar criando aqui como uma classe abstrata, tá? Ele é somente o contrato que a gente quer que seja seguido. E aqui eu vou estar passando um type, por exemplo. Quando eu fizer a implementação aqui, esse type vai ser a nossa própria, nosso team, a nossa entidade. E aqui o parameter, que é o parâmetro que a gente vai passar para nossas funções. Vou estar criando feature. E aqui tem um ponto bem importante. Eu comentei com vocês na aula anterior, né, que o nosso domínio ali é bom que ele seja o mais puro possível. Por exemplo, ele não pode ter nada chamado API externa, Firebase. Isso não pode. Também não é bom, na maioria dos casos, que ele tenha packages ali, né, para fazer packages ali acoplado ao nosso domínio. Porém, acaba que eu e muitos outros desenvolvedores, né, acaba fazendo a instalação de um package, que é o do Dartz.
Por quê? Porque o Dart-Z, entre muitas coisas, ele permite que a gente faça retornos duplos. Por exemplo, eu quero retornar em caso de erro, eu quero retornar um booleano, e em caso de sucesso, eu quero retornar uma lista. Com Dart-Z a gente consegue fazer esse tipo de retorno duplo. Então, por mais que a gente evite ali na maioria dos casos adicionar algo referente ao nosso domínio ali, um package, nesse sentido aqui, faz sentido que a gente coloque o Dart-Z, porque é um trade-off. Alguns não gostam, outros gostam, fica a critério de cada um, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo o import do nosso header, que é a classe lá do Dart-Z, né? E agora, o que esse header faz? Ele permite um retorno duplo, left e right. Left em caso de erro, right em caso de sucesso. Então vou estar botando aqui no left, a gente vai retornar um failure, já vou estar explicando para vocês o que é isso. E no nosso right a gente vai estar retornando a tipagem, que quem implementar esse use case vai passar para a gente. E aqui eu vou estar criando uma função .cal e vai estar passando um parâmetro aqui, beleza. Esse failure é outra coisa que eu gosto de estar criando na nossa aplicação, que são erros globais no aplicativo. Então vou estar criando aqui dentro da pasta, criar uma pasta core, dentro de core aqui uma pasta chamada error, e aqui vai ter um failure.dart. Novamente, uma classe abstrata, abstract class failure, e aqui vai ter final string message, vou gerar o nosso construtor. E agora eu vou estar criando a implementação de dois erros padrões do nosso aplicativo. O server failure, que é aquele erro padrão do sistema desconhecido, e connection failure, que é em caso de erro de conexão com a internet. Então vou estar criando aqui, fazendo a implementação, server failure. Eu sigo esse padrão porque são erros comuns do nosso aplicativo, né? O server failure quanto o connection failure. São dois erros bastante comuns ali do nosso aplicativo mesmo. E é dessa forma que eu gosto de trabalhar no nosso dia a dia. Aqui não é implement, perdão, vou estar fazendo, vou estar estendendo, está gerando o nosso construtor aqui. Beleza, server failure. E agora connection failure. Extends failure, novamente. Pronto. Dessa forma aqui, quando ocorrer um erro de conexão, a gente passa essa classe. Quando ocorrer um erro padrão do sistema, a gente passa essa classe. E dentro de cada feature nossa, a gente pode estar criando uma pasta de erro. E, por exemplo, a listagem veio dentro da nossa feature de times. Se a lista for vazia, a gente cria lá um arquivo de erro, passando tipo no context na classe. A gente pode estar criando erros customizáveis dentro de cada feature nossa. Sempre fazendo a implementação dessa nossa classe aqui. E esses dois exemplos aqui são exemplos padrões que vão ocorrer no nosso dia a dia. Toda chamada de API pode ocorrer um desses dois erros aqui, né? Então, por isso eles estão de maneira globais aqui no nosso core. Vou estar realizando o import e perfeito. Recapitulando, criamos uma classe abstrata aqui, que ela vai receber uma tipagem aqui, que pode ser qualquer coisa, e o parâmetro. E temos uma funçãozinha aqui, né? Que em caso de erro vai retornar uma failure. Em caso de sucesso, vai retornar essa nossa tipagem. E aqui a gente vai passar os parâmetros que o pessoal que fizer a implementação dessa nossa classe vai estar passando. Perfeito. Agora aqui, dentro do nosso caso de uso, vamos estar criando um FatTeams implement use case. E aqui, ó, qual vai ser a nossa tipagem? A gente vai estar listando o time da NBA. Então a gente vai estar fazendo uma lista de team. Perfeito. E o parâmetro que a gente vai estar passando, esqueci de criar aqui, ó. Por exemplo, nesse caso ali, a gente vai estar buscando todos os times de basquete. A gente não vai passar nenhum ID, nenhum dado específico. E nesse nosso caso, a gente vai ter uma classe aqui chamada noParameters, que é responsável por não ter nada. É só para fazer a representação que a gente não vai passar nenhum parâmetro para o nosso back-end, para o nosso serviço externo, whatever. E dessa maneira, vai ficando assim. Vamos fazendo a implementação. Agora eu já posso estar fechando essa entidade ali, né? Tá fechando aqui também para ganhar espaço de tela. Perfeito. Então, recapitulando aqui, a nossa tipagem que a gente está passando para o nosso use case é uma lista de times que ele vai retornar para a gente. E o parâmetro que a gente vai estar passando é essa nossa classe no parameters, que representa que não vai ter nenhum parâmetro sendo passado. Perfeito. Vou estar colocando aqui o assíncrono, porque é uma função do tipo feature. E agora aqui a gente vai dar um return await repository.fatthings. Vamos estar criando agora o nosso repositório. O que é o nosso repositório aqui dentro do nosso domínio?
Ele é uma classe abstrata que vai concentrar todas as funcionalidades que a gente espera que o mundo externo provenha para a gente. Por exemplo, o nosso use case é referente à regra de negócio. Perfeito. A entidade é referente à representação do nosso objeto. Perfeito também. Esse nosso repositório aqui dentro do nosso domínio, ele fica responsável por representar as coisas que nós esperamos que o mundo externo provenha para a gente. Então esse repositório vem para dentro de domain aqui. Perfeito. E vou estar criando aqui dentro um Teams repository.dart, que ele vai ser somente uma classe abstrata que vai ter esse contrato que a gente espera que o mundo externo provenha para a gente. Então vai ser Teams repository e vamos ter aqui, seguindo a mesma convenção lá, né? Feature Aider para fazer retorno duplo, failure, uma lista de teams. Perfeito. Fat teams. Aqui ele não precisa de nenhum parâmetro, é somente a nossa classe abstrata. E aqui um ponto de observação, tá? Por exemplo, nosso use case é referente à regra de negócio. Então, cada use case concentra uma regra de negócio específica. No repositório, eu vejo que muitas pessoas confundem isso. Por exemplo, aqui eu criei um Teams Repository, que vai ser referente a todo o contexto de Teams ali, né? Vou até botar no singular mesmo. E qual é a ideia? Muitas pessoas acabam criando Fat Teams, a pessoa criaria um repositório aqui, Fat Team Repository, Create Teams, um outro repositório. O que está errado, porque isso a pessoa acha que vai estar ferindo o conceito da responsabilidade única do Solid, porém não está dessa maneira, porque a responsabilidade única não é sobre o seu sistema fazer, sobre a tua classe fazer somente uma coisa, e sim somente sobre ela ter somente um motivo para existir. Ela só pode ter um contexto. Esse nosso repositório aqui, o único contexto que ele tem é o contexto de times. Ele não vai ter nada referente a partidas, nada referente a jogadores, nada referente à temporada. O contexto dele é times. Então nós estamos seguindo o conceito do Solid Sim. Nós não estamos ferindo ele, tá bom? Vejo que muita gente tem confusão nisso. E agora, vou estar fazendo aqui via construtor, né? Inversão de controle, Team repository. E vou estar gerando esse nosso construtor. Perfeito. Dessa maneira aqui, nós criamos o nosso use case, que é responsável pela nossa regra de negócio. Ele só sabe que um repositório ali vai fazer a coordenação de dados, né? Que no nosso caso aqui é o nosso Teams Repository, vou estar renomeando aqui o arquivo. Perfeito. Fiz a nomenclatura. Então vamos recapitular aqui. A nossa entidade, ela é responsável pela representação do nosso objeto. Como mostrei aqui para você, ela não pode ter toMap, fromMap, toJSON, fromJSON. Não pode ter nada disso aqui. Ela só pode ter coisas independentes do mundo externo. Como mostrei, a gente poderia ter a questão do slug, que a gente criaria ali para tirar o espaço e tirar a letra maiúscula, porque só depende da nossa própria entidade. O nosso use case aqui, responsável somente por uma regra de negócio e que sabe que um repositório vai ter que prover esses dados para ele, vai ter que fazer a coordenação. E esse nosso repositório aqui é uma classe abstrata que fica responsável pela coordenação de dados. Ele fica ali, ele é um contrato que nele está dito tudo que a gente espera que o mundo externo provenha para a gente. Por exemplo, aqui nós estamos falando que a gente espera que o mundo externo provenha para a gente uma busca de times, um carregamento de times. Então, quando a gente criar a camada do mundo externo, essa camada vai ter que prover isso para a gente. Beleza? Na próxima aula, a gente vai estar fazendo testes unitários de todas as camadas nossas aqui nessa parte do domínio. Eu não vou estar seguindo o TDD para a gente estar indo devagar, criando a nossa entidade, vamos criar nosso repositório e vamos criar nosso use case. Criamos já, no caso, né? E na próxima aula a gente vai estar fazendo um teste unitário das 3 camadas. E depois vamos prosseguir para a camada mais acima, que é aí que vai ter contato com a API, vai ter contato com Firebase, com Shared Preference. Então, recapitulando aqui, dentro da nossa pasta core, nós criamos um use case global ali, que eu vou passar a tipagem e qual vai ser o parâmetro que eu vou estar enviando na função. E criamos uma classe no Parameters aqui também. Além disso, criamos uma classe abstrata de failure, que todos os erros do nosso sistema vão estar fazendo a implementação dela.
e criamos dois erros globais, o Server Failure e o Connection Failure. Vou estar parando essa aula por aqui para ela não ficar muito extensa, porque já deram 20 minutos de vídeo, né? E na próxima aula a gente faz os testes unitários de toda a camada. E quando a gente for trabalhar com data, a gente faz o teste ali para verificar. A gente tenta seguir ali um modelo do TDD, a gente vai vendo ali conforme vocês forem dando feedback para a gente. Vou estar encerrando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Se ficou dúvida nos conceitos referente ao Clean Architecture, eu peço que vocês assistam a aula anterior e leiam um artigo também que eu estou publicando no Medium, porque lá está mais detalhado do que cada camada faz. Aqui é o momento que a gente vai colocar a mão na massa, vai é, decifrando a nossa arquitetura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e até mais.